Olá pessoal, vamos continuar então na unidade 1, parte 2. Na unidade da parte 1, nós paramos nos PCMs, que trata dos temas transversais. Só para reforçar os temas transversais, nós temos a ética, ok? A saúde, o meio ambiente, a orientação sexual, a pluralidade cultural e o trabalho e o consumo. Então, esses temas, eles são trabalhados em todas as disciplinas do ensino fundamental. Todas, como já citado anteriormente. Tá? Porque esses são temas do nosso cotidiano, contexto nosso, social, e que devem ser reforçados pela escola. Então, ao ler os PCNs de ciências, quando você fizer essa leitura, você vai perceber que tem uma formação de cunho de cidadania. Essas palavras-chave que a gente encontra aí, elas encontram alguns desafios, mas as principais dificuldades são apontar soluções para o ensino de ciências, bem como sugere aí o mecanismo de avaliação. Então, vale a pena a gente verificar quais são os desafios, como vencer, como romper, e tem muito material complementar lá para vocês desenvolverem ações bem bacanas aí a respeito desses temas, ok? Vamos dar continuidade, então, aos ciclos, conforme na unidade anterior eu comentei. Nós temos aí os ciclos, que vai ser de nossas competências no ensino fundamental, que é o ciclo 1, o primeiro ciclo, que trata do primeiro e segundo ano, o segundo ciclo do terceiro e quarto ano. Os ciclos que nós iremos atuar, a princípio, são esses, tá? O PCN, ele sugere neste documento quais os principais objetivos, que conteúdos da área devem ser trabalhados para o ciclo, e ainda sugere os critérios de avaliação para cada área e ciclo, bem como as orientações didáticas. Percebe-se que o PCN é um documento que nos ajuda a conhecer melhor a nossa área. Ele foi elaborado pelos principais pesquisadores e educadores do país, e ele é revisado. Conhecer esse documento é fundamental para incorporarmos o que acreditamos ser conveniente para a nossa formação enquanto profissional que somos. Então, não deixem de conhecer, de fazer leitura, ou até mesmo assistir aí o link que eu postei para vocês. Vamos conhecer um pouquinho mais a partir do contexto aqui, tá? Bom, quais são os objetivos do ensino de ciências propostos pelos PCNs? São 8 objetivos, que serão explanados aqui literalmente, tá? O primeiro objetivo, isso é contexto prova, hein, pessoal? O primeiro objetivo é compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações no mundo em que vive. Ou seja, devemos fazer com que o aluno compreenda que o ser humano está inserido na natureza, vive em sociedade, é um agente de transformação e que ele tem que ter uma relação com os demais seres vivos e com o ambiente. Ok? O próximo objetivo: compreender a ciência como um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, política e cultural. Então, gente, o nosso aluno ele deve sair do ensino fundamental ciente de que o que estamos falando para ele tem fundamento. É um processo científico que é influenciado pela ordem social, econômica, política e cultural. E aí vem a questão da interdisciplinaridade, geografia e econômica do mundo. Desculpa, a interdisciplinaridade geográfica e econômica do mundo. Tá? O próximo objetivo é compreender a ciência. Não, eu acho que eu estou. Vamos lá, identificar as relações entre o conhecimento científico, a produção, a tecnologia e condições de vida no mundo de hoje e em sua evolução histórica. Compreender a tecnologia como meio de suprir as necessidades humanas, sabendo elaborar juízos sobre riscos, benefícios, práticas e as práticas tecnológicas. Ok? Vamos seguir aqui. Compreender a saúde pessoal, social e ambiental, bem como os bens individuais e coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes. Até aí tá tranquilo, né? Um outro objetivo: formular questões, diagnosticar e propor soluções para os problemas reais a partir de elementos das ciências naturais.
colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes envolvidos no aprendizado escolar. Então, aqui começa a autonomia do aluno, né? Ele precisa pensar por si, onde nós, professores, temos que ser o fio condutor deste processo, moderador deste processo, estimulando, problematizando, para que ele consiga pensar cientificamente. Bom, mais um objetivo: saber utilizar conceitos científicos básicos associados à energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida. Então você percebe que quando a gente fala aí da ciência, nós temos a física, a química e a própria biologia, a astronomia e várias outras áreas que se juntam para dar uma noção científica. Porque a ciência é realmente tudo isso junto. Essa área são divididas por questões didáticas, mas estão interligadas. A tendência é que o aluno comece a pensar cientificamente, utilizando conceitos científicos básicos, como são mostrados aí, né? Nesse tópico aí, do objetivo. Bom, saber utilizar conceitos científicos básicos associados à energia, à matéria, à transformação, espaço, sistema e equilíbrio de vida, né? Esse objetivo está muito envolvido com a atitude do aluno, com a capacidade do aluno em se expressar. É uma característica importantíssima, porém de difícil aquisição pela própria formação nossa como professor. Nós aí muitas vezes nos achamos o centro das atenções dentro de uma sala de aula e não permitimos muitas vezes que o aluno expresse adequadamente e podamos essa característica. Nós, pelo contrário, temos que mudar de postura e deixar a voz do aluno ser ouvida. Isso é fundamental, viu? Então a gente tem que também, né, aproveitar aí o objetivo seguinte, que é saber combinar leituras, observações, experimentações, etc., para a coleta da organização, comunicação, discussão dos fatos, informações. Tudo isso está muito ligado aí no objetivo anterior, né? Vamos falar aí também do valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativismo para a construção coletiva do conhecimento. Então, nós podemos dizer que esses dois últimos objetivos estão relacionados ao comportamento humano do aluno como cidadão, fazendo com que ele saiba viver em grupo, em sociedade, expressar sua opinião, que ele tenha um espírito crítico, apesar de sermos professores de ciências. Os PCNs nos colocam como objetivo que nós temos que auxiliar nossos alunos na formação crítica e do cidadão, do aluno cidadão. Isso também está lá nas leis diretrizes básicas da educação, mesmo? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso contexto, né? Ao nosso conteúdo, que são chamados eixos temáticos. O que eu vou trabalhar em ciências? Eu posso trabalhar a Terra e o Universo, e dentro, lógico, desse eixo temático, tem sub-eixos aí, ó, diversos. Ser humano e saúde, também com uma gama de sub-eixos, tá? Que nós vamos conhecer ao longo da disciplina. Vida e ambiente, da mesma forma, e tecnologia e sociedade. Então, esses eixos temáticos, eles são sugeridos pelos PCNs. A Terra e o Universo, ela vai abordar as características do nosso planeta, da galáxia, universo e tudo mais. Ser humano e saúde, como o próprio nome já sugere, este tema irá abordar fisiologia humana, da anatomia, das doenças e dos tratamentos. A vida e ambiente, nós vamos falar sobre ecologia, botânica, zoologia e outras áreas aí relacionadas. Tecnologia e sociedade, neste eixo temático, vamos comentar sobre a biotecnologia, biologia molecular e outras tecnologias importantes para a sociedade atual. Todos esses eixos temáticos fazem parte do ensino de ciências. Todos eles unidos formam um conteúdo da área de ciências. Estes podem ser interconectados com os outros temas transversais que conversamos anteriormente. Inclusive, lá na plataforma, eu disponibilizei um arquivo para vocês com todos esses eixos temáticos e todos os sub-eixos podem ser trabalhados dentro de cada um. Okay? Então, aproveitem e mergulhem lá no contexto da nossa ciência. Vamos continuar. Conhecimento cotidiano e científico, um pouco de prática, né? A criança lança a hipótese que retira do dia a dia, porém essas hipóteses precisam ser teorizadas, esclarecendo a relação entre a ciência construída historicamente e o cotidiano. Este também é bem diverso, né, para cada época. Trata-se de pôr a garotada para trabalhar, como fazem os cientistas, pesquisando em livros, entrevistando especialistas, testando hipóteses
em experimentos e registrando as conclusões. Então, o conceito não é, portanto, um conhecimento fechado em si, né? Ele permite a criança ser compreendida. Ele precisa ser construído por ela, com as possibilidades, diversidade das situações efetivas. Este fato, ele deve, por sua vez, desculpem aí, nortear a orientação de uma ação pedagógica, claro, né? E essa ação pedagógica nós vamos ver na parte 2 da nossa unidade, para que o nosso aluno fique aí muito cansativo, ok? Então vamos dar continuidade. O próximo contexto nós vamos aí, conhecimento cotidiano, e vamos falar um pouquinho da ação do professor, ok? Então a parte 3 é exatamente o que eu estou expondo para vocês. Até lá, pessoal. Qualquer dúvida até aqui também estarei sempre presente, segunda, quarta e sexta, no fórum, tá? A partir das 20 horas. Um abração para vocês.